Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Então Jesus ele faz aí alguns questionamentos, dois questionamentos importantes, que é perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E a outra pergunta que ele faz logo em seguida é: e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E quando se deu essas perguntas, nos fez levar também, essa pergunta não é uma pergunta aleatória que Jesus fez de qualquer maneira, ou porque ele estava curioso para saber o que os discípulos pensavam a respeito dele. Na verdade, era um convite para a reflexão dos discípulos sobre a identidade e o significado da missão de Jesus. Amém? Então, eles já estavam caminhando ali, e é interessante também notar que o contexto, quando se dá essa pergunta, eles estavam caminhando, tinham saído de um grande milagre que Jesus tinha realizado, que foi a primeira multiplicação dos peixes, né? Quando você vê lá o início do capítulo 16 de Mateus, ele vai estar falando sobre isso. E em seguida, Jesus caminhando com eles, depois de todos os ensinamentos, depois dos milagres que eles já tinham visto a respeito do reino de Deus, ele terminou de alimentar mais de 4.000 pessoas com pães e peixes, e ele vai caminhando em destino à cidade, à região ali de Cesareia de Filipe, e faz a pergunta, né? Então ele fala aqui em Mateus 16:13 diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E aí eu quero que você deixe paralisado aí essa tela. Quem dizem os homens que eu sou? E aí, o que Jesus queria, na verdade, com esta pergunta? Ele queria saber como é que as pessoas o viam, o identificavam, ou se elas já estavam entendendo a sua verdadeira identidade e missão na terra. Amém? E o que os discípulos responderam? Segue aí para o próximo versículo. Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Para aí um pouquinho também. Então você vê aí que, na verdade, a resposta dos discípulos era apenas um relato do que eles já tinham ouvido, porque os discípulos eles ficavam entre a multidão, eles ouviam, eles serviam, e lembra que eles tinham alimentado mais de 4.000 pessoas, então eles tinham caminhado entre muita gente, sim ou não? E aquelas pessoas, elas estavam ali o dia inteiro ouvindo, muitas delas já estavam seguindo Jesus por diversas regiões, não é? Porque quando a gente lê às vezes a passagem bíblica, a gente acha que aquele acontecimento, Jesus fez uma grande propaganda que ele ia estar naquele lugar e de repente todo mundo foi para ali, igual como a gente faz hoje, né? Mas não foi assim, né? As pessoas ouviram da fama de Jesus lá quando ele saiu. De onde, irmãos? Quando ele saiu? Do deserto, né? Ele veio do deserto cheio do Espírito Santo após 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo, saiu e começou a fazer milagres. E a partir dali, a sua fama percorreu toda a região, não é? Então, a fama daquele homem, de repente que surgiu ali, aparentemente do nada, percorreu toda uma região, e as pessoas iam atrás dele porque ele estava fazendo o quê? Milagres, né? Ele estava resolvendo o problema das pessoas, não foi por outro motivo, né? Ele estava resolvendo os problemas de doença, de possessão demoníaca, não é? De tantas outras coisas que as pessoas não tinham conseguido solução, mas Jesus estava dando solução. E aí a fama dele se estendeu, quando começou a partir dali se juntar muitas pessoas por onde Jesus passava, até que chegou nessa parte aí, onde estão ali ouvindo
né, o dia inteiro, mais de 4.000 pessoas. E aí Jesus, né, também se preocupa, os discípulos se preocupam com aquelas pessoas que estão ali o dia inteiro com fome. E aí, como a gente já sabe, vem um menino que oferece lá os 5 pães e 2 peixinhos e faz o milagre. Acontece o milagre. A partir daquela coisa ali, daquela situação tão maravilhosa e poderosa, Jesus vai caminhando com os seus discípulos e, de repente, e aí, pessoal, é como se ele dissesse assim: depois de tudo isso que vocês já viram até agora, o que as pessoas estão dizendo de mim? Tipo assim, né? Que ele estava caminhando, aí parece as mulheres. Ele fez uma pergunta do nada, né? A gente acontece várias coisas e aí, de repente, a gente faz uma pergunta que quem não está bem assim antenado, né, meu amor? Aí, que isso, já que pergunta é essa? Então Jesus fez tipo uma pergunta assim, que pegou os discípulos de supetão, né? E aí eles ficaram: olha, não sei, mestre, alguns dizem que você, né, é o profeta, outros são Elias, João Batista. E aí talvez eles não esperassem a reação de Jesus quando dá um encaminhamento àquela conversa e faz a pergunta para eles. Não, tá, tudo bem, todo mundo está dizendo isso a respeito de mim, né? E vocês? O que vocês estão dizendo? Amém? Então é importante nós entendermos aqui essas perguntas de Jesus. Elas são primeiro para saber o que todo mundo está dizendo, né? Todo mundo está dizendo alguma coisa sobre Jesus, sim ou não? Naquele momento lá, muitas pessoas que não eram os discípulos, não tinham a intimidade com Jesus, estavam falando coisas a respeito de Jesus. Hoje também nós temos uma grande multidão de pessoas falando de Jesus, mas que não são discípulos de Jesus, né? Então, a profundidade que eles têm de conhecer quem é Jesus talvez seja similar à daquelas pessoas também daquela época, né? Que não estavam, as referências que eles estavam utilizando eram boas referências, sim ou não? Não estavam falando coisas ruins a respeito de Jesus, não é verdade? Estavam falando coisas ruins? Não. Jesus era como Elias, como João Batista, ou como algum profeta poderoso do Antigo Testamento. Mas as respostas estavam certas a respeito de Jesus? Sim ou não? Não, né? Apesar de serem boas referências, apesar de serem referências bíblicas e homens que foram usados por Deus, não era a identidade de Jesus. Amém? E Jesus queria muito saber o que os seus próprios discípulos entendiam sobre isso, porque a identidade, ela está estritamente relacionada com a missão, com o propósito. Se Jesus não soubesse quem ele era, provavelmente ele não teria cumprido a sua missão. Amém? E desde o início ele sabia quem ele era. Quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi provado na sua identidade. E ele fortaleceu ela, tanto que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele saiu, ele manifestou o seu propósito e a sua missão. Que era a missão de Jesus? Qual era o propósito dele? Salvar, né? Curar, libertar. E aí todos os milagres que seguiram Jesus depois da saída dele do deserto foram, e que trouxeram fama a ele, identificavam o propósito dele. Amém? E os seus discípulos e aquelas pessoas estavam vendo. E os seus discípulos, assim como nós, estavam na escola de Jesus. Amém? Porque a jornada terrena ao lado de Jesus é uma grande escola de aprendizado para nós nos tornarmos iguais a Ele. Amém? Então, Jesus queria, ali era uma prova, não é? Era uma prova. Olha, vocês já viram aí tantas coisas, né? Os outros estão dizendo muita coisa. E eu queria também ler aqui, né, já vendo como é importante também o testemunho. Nós não podemos desprezar também o que os outros estão dizendo. Isso é muito importante. Mas há uma grande diferença quando há um encontro do entendimento do que realmente Jesus representa. Olha o que diz João 4:42. Vamos ler lá um pouquinho.
João 4,42, olha o que os samaritanos falam, né, para a mulher samaritana. Ainda há pouco cantamos a música da mulher samaritana, não é? Ele diz assim: então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Olha que algo tremendo, irmãos. Por que eu trouxe esse versículo aqui para essa parte ainda da pergunta para os discípulos a respeito das pessoas? Porque a mulher samaritana e os samaritanos já tinham entendido a identidade de Jesus antes dos discípulos. E isso é algo, né, algo tremendo. Por isso que a gente não pode desprezar também aqueles que às vezes a gente acha que não estão andando com Jesus. Mas às vezes no seu secreto, em determinado momento, talvez eles tiveram um encontro que revelou quem era Jesus. E a mulher samaritana tinha tido um encontro com Jesus. Ela foi aquela aluna da escola que precisou apenas de assistir uma aula com Jesus na beira do poço. E já cumpriu a missão. Sim ou não, irmãos? Tem gente que precisa passar muito tempo na escola de Jesus para entender a sua identidade e o que precisa fazer. Mas a mulher samaritana, ela é um grande exemplo de alguém que bastou uma aula. Entendeu muito bem o que ela tinha que fazer. Quando ela saiu da beira do poço, ela já foi lá falar para os seus parentes, os seus patrícios, quem era Jesus. E eles também foram bons alunos dela, porque rapidamente foram aos pés de Jesus para ouvir se aquilo que ela tinha dito era verdade mesmo. E aí eles fazem também essa declaração, né, que agora, né, aquela fala dela, aquele comunicado dela, a mensagem que ela levou a eles foi apenas para os despertar. Mas agora eles entendiam porque eles tinham estado na presença de Jesus. E aquilo selou o seu coração. Então, é importante nós entendermos isso, né? Porque também como discípulos e muitas outras pessoas, alguns vão captar rapidamente o que Jesus quer dizer. E outros, às vezes, vão ter que caminhar em muitos desertos para compreenderem. Mas Jesus não desiste de ninguém. Ele quer que todos entendam quem Ele é e qual a sua missão. E possam corresponder a Ele. Amém? Então, a mulher samaritana, ela teve esse entendimento e testemunhou. E alcançou outras pessoas. E estas pessoas também ouviram e foram até Jesus. Amém? É importante também nós entendermos, considerarmos, né, que muitas vezes as pessoas estão falando de Jesus de forma muito agradável. A gente já ouviu, hoje em dia então, não é verdade, irmãos? Outro dia eu e meu marido estávamos assistindo uma pessoa que foi dar uma palavra, uma pregação numa igreja, né? A pessoa falando muito bem de Jesus, da sua experiência, e já ensinando a igreja, mas ainda com algumas coisas pendentes da sua vida pessoal, né? Mas estava falando palavras muito bonitas. Então, precisamos prestar bastante atenção que há muitas pessoas falando coisas agradáveis, nada de ruim a respeito de Jesus, que Ele é o pastor, que Ele salva, que Ele é rei, porque Ele é mesmo, tudo isso, amém? Que Ele vai te dar um carro novo, uma casa nova, muito dinheiro, muita saúde, não é? Que você não precisa sofrer nessa vida, pois Ele já sofreu por você. Você vai ouvir de tudo a respeito de Jesus, sim ou não? Mas nem tudo é verdade. Amém? Nem tudo é verdade. A lista de coisas que fala sobre Jesus hoje em dia, e também lá no passado, quando os discípulos deram essa resposta e ao caminhar entre o povo, ouviram o que o povo estava falando a respeito de Jesus, falavam coisas boas, porém não era realmente a identidade de Jesus. Assim como hoje você vai ouvir muita coisa que é boa, que é agradável aos ouvidos, mas não tem nada a ver com Jesus. Amém? Amém ou não amém? E isso é muito perigoso.
perigoso. Por que isso é muito perigoso? Porque se você não estiver, né, entendendo, ouvidos bem abertos, entendendo quem é Jesus, qual a sua missão, você pode ser enganado, achando que não está enganado. Amém? E olha que isso pode nos levar a uma situação bem difícil. Por isso que é muito perigoso nós vivermos uma vida cristã ou caminharmos seguindo a Jesus, ouvindo os outros sem termos uma relação com Jesus. Porque podemos estar ouvindo coisas que não tem nada a ver com Jesus. E aí entrarmos numa situação bem difícil. Olha o que diz Mateus 7:23 sobre isso. Vamos ler lá. Essas falsas, né, falas sobre Jesus, mas muito agradáveis, podem nos levar a um grande engano. E aí, olha o que Jesus pode responder para nós. Talvez muitas pessoas vão ser surpreendidas com essa resposta aí de Jesus, porque Jesus gosta de fazer muitas perguntas e ele também responde muitas coisas também, nos responde também, não é? Ele diz aí, ó, eu porém responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que desobedecem à lei. Ou na versão que eu tenho aqui, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E outras versões diz, apartai-vos de mim, vocês que estão praticando a maldade, vocês que estão praticando a iniquidade. Mas aí, às vezes, você pode refletir assim, como que eu estou fazendo a maldade ou a iniquidade, se eu estava seguindo aquilo que fulano de tal, ciclano, me disse a respeito de Jesus. Amém? Então, Jesus também faz essa pergunta, ele refere a si mesmo como o Filho do Homem, se identificando também como o Messias prometido, que estava ali na referência bíblica de Daniel 7:13. E aí, na continuação da conversa, Jesus instiga os seus discípulos e faz a ele a pergunta. Aí a gente volta lá para Mateus, né, 16:15. Vamos lá novamente para Mateus 16:15. Ele os instiga agora a refletir sobre quem ele era. Primeiro, ele refletiu fez eles refletirem sobre o que o povo está dizendo. É importante nós observarmos, irmãos, também, o que as pessoas andam dizendo de Jesus. O que as pessoas do teu lado estão dizendo sobre Jesus, na tua família, o que estão dizendo sobre Jesus, no teu trabalho, o que estão dizendo sobre Jesus, na internet, o que estão dizendo sobre Jesus, na TV, não é? Tem muita gente falando de Jesus, sim ou não? Não é? Tem muita gente, irmão, não é? E nós precisamos prestar atenção no que estão dizendo a respeito de Jesus. Mas Jesus não quer saber muito isso. Ele quer saber o que você está pensando a respeito dele. Assim como ele fez essa pergunta aos discípulos, para que eles pudessem refletir sobre quem ele era para eles. E aí ele faz a pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí eu vou dar aí alguns minutinhos para você também refletir aí onde você está agora. Aqui, aí na internet. Pare agora e pense. Quem é Jesus para você? Mas de verdade, não vai dizer, não, mas Jesus ele é meu Senhor. Mas não. Quem é Jesus realmente para você? Porque ele faz essa pergunta, irmãos, quando ele faz essa pergunta para eles tinham visto tudo aquilo. Você já viu, talvez, Deus fazer muitos milagres na sua vida, sim ou não? Deus já te livrou de muita coisa, sim ou não? Deus ainda está cumprindo muitas promessas na tua vida, sim ou não? Com eles também. Eles estavam ali numa transição de um cumprimento de uma promessa. Quando se dá também essa pergunta, Jesus, um homem judeu que começou a chegar ali, pregar o evangelho, falar de algo no momento em que aquele povo estava esperando alguém que viesse libertá-los
do domínio romano. Então eles tinham uma expectativa de algo que iria tirá-los daquele sofrimento e ia lhes dar, né, a vitória, ia fazer com que eles tivessem um reino diferente, um governo diferente. Então eles estavam numa expectativa. E você, qual a sua expectativa quando Jesus também te pergunta o que você pensa sobre ele? Quem é ele para você? Amém? Então fica aí uns minutinhos. Você pode fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos, não deixe que nada te distraia. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e responda. Responda para você, não precisa dizer aqui para nós, mas responda. Olhe para dentro de você. Quando o Senhor faz essa pergunta para nós, Ele quer que nós refletamos o que Ele significa para nós. Por que nós realmente acreditamos nele, se acreditamos nele. O que ele significa para nós. Qual a identidade dele. A divindade dele para nós. Isso está intimamente ligado à nossa fé. E aí ele queria saber dos seus discípulos, o que eles pensavam dele. Porque isso estava diretamente ligado ao propósito, à sua missão. E como eles seriam dali para frente. Jesus também sabia que os dias dele se entregar para cumprir o seu propósito estava chegando. E ele precisava perceber se aquele povo estava entendendo. Da mesma forma, o Senhor, Ele nos faz essa pergunta. Hoje precisamos refletir, porque Ele já veio, já morreu por nós. É o nosso Senhor. Muitos de nós vamos responder que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquilo que já está escrito. Mas nós também estamos em uma jornada que precisamos ter clareza sobre o que Jesus representa para nós. Porque há uma promessa ainda a ser cumprida de que Ele virá. E Ele virá para aqueles que se acham fiéis a Ele. Aqueles que entendem quem Ele é. Que entendem a sua identidade. Que caminham inteiramente com Ele. E aí é preciso que eu e você entendamos a importância de compreender a identidade de Jesus. Amém? Não sei se você já respondeu, mas nós vamos seguir aqui, porque foi bem interessante quando Jesus fez essa pergunta. Alguns discípulos começaram a expressar as suas opiniões sobre quem eles acreditavam que era Jesus, mas alguém entre todos aqueles discípulos foi assim muito ousado e disse, e foi o primeiro logo, que foi Pedro, e ele de imediato respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras versões diz: Tu és o Cristo, o enviado de Deus. Então ele na mesma hora, ele responde. E essa resposta, ela afirma a divindade de Cristo, porque ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas também informa que ele, como um seguidor de Jesus, compreendia esta verdade de que Deus tinha enviado Jesus para que viesse cumprir aquela profecia que havia sido declarada de que nasceria uma criança. Ao início desse culto, alguém leu esse texto, né, que essa criança nasceria de uma virgem envolvida pelo Espírito Santo de Deus, e ela cresceria em graça, estatura, sabedoria, e um dia se entregaria como Redentor e Salvador do mundo. Amém? Então, Pedro entendeu isso antes de todos. A resposta de Pedro, ela é fundamental
para a compreensão do papel de Jesus na história da humanidade. Amém, irmãos? É importante nós compreendermos isso, entendermos o ímpeto dele. E como eu falei, Jesus não estava curioso em saber o que os discípulos estavam pensando, mas ele estava preocupado em saber como eles estavam compreendendo o papel deles, o papel de quem Jesus era e o papel deles também. Porque quando aquele período passasse, eles dariam continuidade ao legado de Jesus. E eles precisavam entender isso, quem Jesus era. As declarações da identidade de Jesus eram importantes para que eles acreditassem e reconhecessem ele como Messias prometido. Haviam, assim como naquele tempo e há hoje, rumores e várias opiniões acerca de quem era Jesus e de quem era o propósito de Jesus. E Jesus sabia disso. Por isso ele sondava o coração dos seus discípulos para discernir a verdade a eles, para que eles entendessem verdadeiramente que, apesar do que tudo que estavam dizendo a seu respeito, eles que andavam com Cristo tinham que ter certeza de quem ele era. Amém? E o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, irmãos. Hoje nós temos uma ajudinha. Sim ou não? Os discípulos não tinham essa ajudinha, não é? Então, mais ainda, nós precisamos ter esse discernimento. Não é? Então, quando essa resposta aí de Jesus, dos discípulos, primeiro, confirma a identidade divina de Jesus como Filho de Deus, depois indica que os discípulos reconheciam Jesus como Messias prometido, que havia sido profetizado, e finalmente mostrava a fé deles em Jesus como seu líder e salvador. Da mesma forma, nós precisamos compreender, primeiro, né, que há uma identidade divina em Jesus como Filho de Deus. Você vai ouvir muitas pessoas falando a respeito de Jesus, não como Filho de Deus, mas como um profeta, como um homem que viveu sobre a terra, como alguém que foi muito iluminado. Você vai ouvir muitas coisas a respeito de Jesus. Mas quem ele é para você? Ele precisa ser essa identidade divina, Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado. Aquele que é discípulo deve crer nisto. Eu também, assim como os discípulos e você, devo reconhecer que Jesus é. Eu não preciso apenas saber ou compreender a sua identidade, mas eu preciso reconhecer. E o reconhecimento consiste na adoração e no meu compromisso com Ele. Amém, irmãos? E por fim, entender que Ele é o meu líder e Ele é o meu Salvador. Ele é o Jesus divino, sim, Ele é o Jesus que foi profetizado, mas Ele é o meu Salvador, Ele me resgatou, Ele é o meu líder. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, nem você estaria aqui. Amém? Então você conseguiu compreender como é importante essa resposta dos discípulos, que deve ser a nossa também, entender esses níveis aí do conhecimento de Jesus. Por isso que Jesus responde lá, e vai responder para muitos, porque aquilo ali é uma profecia que ainda não se cumpriu, né? Que vai se cumprir, Mateus 7,13, vai se cumprir ainda essa profecia que ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa profecia, irmão, ainda vai acontecer, não é? Foi Mateus 7,13? Está dando? (7:23), põe lá, 7:23. Então essa profecia aí ainda vai acontecer. E quando ele fala isso, que eu não vos conheço, é porque nós precisamos entender o que é conhecer. Às vezes eu sei, mas eu não conheço. Eu sei quem é fulano, eu sei quem é Beltrano, mas conhecimento, ele exige o quê? Intimidade.
Conhecimento existe reconhecer o propósito de algo. É uma profundidade maior. E Jesus, ele nos convida a não apenas seguirmos, olharmos para ele e indo atrás dele, porque a multidão fazia isso. Mas quem convivia com Jesus e tinha intimidade eram os seus discípulos. E dos 12, ainda tinha um que era do diabo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém? Mas é isso. Precisamos entender. Por isso que Jesus, no versículo anterior, acho que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém, irmãos? Então, assim como na época de Jesus, havia muita gente clamando, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tinha muita gente clamando. Não era só aquele cego, não. Assim como hoje tem muita gente também clamando, gritando por Jesus. Mas isso não significa que são aquilo que realmente Jesus deseja, discípulos, ou que entraram no reino. Amém, irmãos? Então nós precisamos ficar atentos que o Senhor ele está nos chamando, nos advertindo, assim como ele fez ali com aqueles discípulos, quando ele deu aquela paradinha e questionou eles. Ele estava, assim, inquirindo eles, então, instigando para que eles refletissem e saíssem do modo automático de viver a fé cristã. Porque tem muita gente vivendo no automático. De manhã, eu já faço 3 oraçõezinhas, depois, na hora do almoço, eu me benzo na hora da comida, né? Tchan, 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 né? Na café da manhã, depois antes de dormir. Só, prática religiosa. Então já está no automático. Nem reflete direito. Eu nem sei se eu orei direito. Será que eu orei ontem? Nem sei, porque já está no automático. E Jesus, quando faz essa pergunta para os discípulos, faz com que eles venham a refletir. Quando você reflete, você sai do modo automático, sim ou não? Não é verdade? Quando alguém te faz de supetão uma pergunta, tu tem que parar e rebobinar o cérebro para ver o que realmente tu vai responder. Não é? E foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus quer que nós façamos. Ele diz que o nosso culto deve ser um culto racional. Culto racional é um culto de entendimento. É um culto que eu tenho que refletir se a minha vida hoje realmente está refletindo a glória de Deus. Será que realmente dos meus lábios estão saindo palavras que são agradáveis a Deus? Será que as minhas atitudes realmente agradam a Deus? Do meu cotidiano? Porque, irmãos, não é porque você diz que é crente e vem para uma igreja que você está no reino de Deus. O que faz a diferença é com o teu procedimento. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelo nosso procedimento. Nosso procedimento revelará se somos de Deus ou não. Amém? Não fiquem tristes não, irmãos. É o Espírito Santo que está falando. Não posso fazer nada. E ainda bem que ele está falando hoje. Porque se Jesus viesse, não tinha mais jeito. Não dava mais tempo de se ajeitar. Hoje você está ouvindo, ainda dá tempo de se ajeitar. Bora se ajeitar, irmãos. É para você e para mim a palavra. Eu também sou a igreja. Amém? E precisamos estar atentos. E olhar, sair do modo automático de acordar de manhã que eu sou crente, aí eu ponho um versículo na internet, aí eu ponho uma bíbliazinha lá, cumprimento os irmãos, mando não sei o quê, as práticas religiosas que já estão entranhadas, mas não olho para mim, quando trato mal alguém, sou egoísta, ignoro uma pessoa porque não quero falar com ela. O nosso procedimento mostra a nossa identidade, se está em Cristo, e vai cooperar para a nossa missão. A nossa missão é bem diferente de outros seres humanos, sim ou não? Só Ivan Gleice que disse sim.
Ainda bem que eu não estou sozinha, vou inglês. É muito importante que nós entendamos isso, irmãos. Porque senão nós vamos ouvir essa resposta aí de Jesus e tem muita gente que vai realmente ficar surpreendido com essa resposta. Mas vocês não vão, porque vocês já estão ouvindo aqui esse alerta do Espírito. Amém? E aí tem que se ajeitar, né? Mas quem não ouviu esse alerta vai talvez passar por isso. Mas o Senhor deseja que nós ouçamos o que o Espírito está dizendo à sua igreja, o que Ele está falando conosco. Amém? Essa resposta de Pedro reconheceu a verdadeira identidade de Jesus e confirmou sua fé nele como Salvador prometido. E essa revelação é bem interessante, que Jesus ele fala, né, da importância dessa confissão de Pedro da seguinte forma. Ele diz, segue aí Mateus, vamos para lá de novo, Mateus 16, 17. Quando ele ele dá essa resposta, é muito interessante. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Irmãos, por que Jesus fala isso também para Pedro? Novamente vou lembrar que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Por isso que a gente tem uma ajudinha, irmãos. Então aproveita a ajudinha. Porque já pensou tu ainda pegar aquela resposta de Jesus, mesmo com a ajudinha do Espírito Santo? Pedro não teve a ajudinha, né? Mas Deus revelou a ele, o próprio Deus, e Jesus fala isso como um privilégio realmente para Pedro, né? Que Deus deu a Pedro, e Deus deu a Pedro um privilégio, porque a partir dali ele começou a ser moldado para ser, né, um grande líder da igreja. Não é? Mas ainda caiu lá na frente. Isso não significa que ele era perfeito, mas ele estava sendo aperfeiçoado, porque o coração dele estava inclinado realmente ao reino de Deus. E aí eu e você precisamos inclinar o nosso coração, o nosso desejo, as nossas vontades à missão que Deus nos chamou a fazer, a segui-lo. E Pedro, apesar de ser quem ele era, a gente não vai falar sobre ele aqui, mas todas as características que ele tinha de ser um homem que não era um homem letrado, não era um homem, né, culto, mas ele era um homem que se tornou sensível à voz de Deus. E por ele estar disponível para ouvir a voz de Deus, ele recebeu esse privilégio aí de ter essa revelação de Deus. E Jesus diz a Pedro, né, que ele era abençoado por ter entendido quem Jesus era, e que essa revelação fez com que ele fosse uma grande referência no estabelecimento da igreja. Amém? Essa afirmação também dele retrata a própria missão dele depois na terra. Então, com essas palavras, Jesus está dizendo a Pedro que ele não chegou a essa conclusão sozinho, mas ele foi iluminado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que já foi derramado sobre a igreja, que está aqui sobre nós e que pode te iluminar. Pode iluminar a mim, pode iluminar você, para que nós possamos ser guiados a toda a verdade e não sejamos enganados pelas mensagens que tem acerca de Jesus, que não são verdadeiras. Mas para isso você tem que buscar o Espírito Santo. Para isso você tem que se inclinar a caminhar e seguir a Jesus. Amém? Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, quer os favores de Deus, quer os favores de Jesus, mas não querem se inclinar a segui-lo, a caminhar realmente com um compromisso com Ele. E eu e você precisamos nos comprometer com Jesus, comprometer com a missão, comprometer com aquilo que Ele disse que faria através das nossas vidas. Amém? Vamos ler lá Atos
9:34 e depois Mateus 1:16. Essa resposta aí de Pedro também, né, faz com que ele se torne um líder entre os discípulos e um defensor da mensagem de Jesus. É muito interessante, né, quando a gente vai vendo assim, a vida de Pedro a partir daqui, desse momento, porque em muitos outros momentos ele confirma novamente que Jesus é o Cristo. Olha aqui, em outro momento, bem lá na frente, Jesus já subiu aos céus. Pedro já está agora cheio do Espírito Santo, porque ele já recebeu o Espírito Santo. E ele diz aí, Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Eu gosto de uma outra versão que ela diz: Enéas, Jesus o Cristo. Diz assim mesmo, que é ungido, ele faz esse destaque. Cura você. Então Pedro aqui ele já reconhece que não era só aquele Jesus, o Jesus que ele tinha caminhado, mas Jesus já tinha sido glorificado e o poder dele era manifesto agora, de forma muito mais grandiosa, porque agora se estendendo àqueles que eram as suas testemunhas. Amém? Então, é o mesmo Pedro que disse lá: Jesus, tu és o Cristo. Coloque também Mateus 1,16. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Então Jesus não foi chamado Cristo apenas quando Pedro declarou, mas ele já nasceu como Cristo, o enviado de Deus. Lá naquele momento, Pedro apenas teve um esclarecimento do Espírito de Deus que fez com que ele reconhecesse. E é bem interessante que eu acho que, volta lá depois no Mateus 16, 17, vamos lendo lá em seguida, porque Jesus diz assim mesmo: não divulguem isso para ninguém. Porque era a identidade de Jesus. Ele já tinha nascido Cristo, ele não se tornou Cristo, ele já era o Cristo, desde que nasceu. É um enviado de Deus, mas ele veio se revelar aos homens, aos seres humanos. E esse poder, ele veio estender também a quem? A nós. Porque a partir do momento que você recebe a Jesus, você caminha com ele, agora você se torna um cristão. E como cristão, você agora é separado também como um ungido de Deus. Por isso que o poder de Deus opera na sua vida. Opera através de você. Mas assim como Pedro, você precisa entender isso. Entender aqueles 3 pontos que eu falei. A identidade, o reconhecimento, né, e o poder do Salvador. Amém? Porque você recebe essa mesma missão de falar, de manifestar o poder deste Cristo ao mundo. Amém? E Jesus disse aí, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Segue aí. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Irmão, quando você entende a revelação de Deus, como Pedro entendeu ali a revelação de quem era o Cristo, as portas do inferno não mais poderão prevalecer. Se estão prevalecendo, é porque você ainda não entendeu quem você é. Ainda está turvo o negócio, né? Amém? Porque é o que a palavra diz. A partir desse momento, Jesus prepara Pedro para liderar a igreja após a sua morte e a sua ressurreição. E também mostra como os discípulos começaram a entender a sua verdadeira identidade. Amém? E você vê, irmãos,
o privilégio de Pedro, ele se estende após Jesus ressuscita, lá no capítulo 2 de Atos, quando cai o Pentecoste, ele é cheio do Espírito Santo. Quem leva a primeira palavra de conversão? Pedro. Depois este mesmo Pedro faz um arrastão, né? Até a morte dele. Um arrastão de pessoas para o céu, com ímpeto de quem era o Senhor. Isso não era privilégio apenas de Pedro, é de todo discípulo de Cristo que entende e reconhece quem ele é. Amém? A resposta de Pedro é um exemplo de como a fé em Jesus é fundamental para a salvação. É a base da fé cristã até hoje. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Amém? Essa mensagem, ela é para todos nós. Ele quer saber o que cada um de nós pensa sobre ele. E se entendermos sua missão na terra, nós seremos também seus agentes sobre a terra. É importante também refletir sobre essa pergunta e buscar compreender quem é Jesus e o que ele representa em nossas vidas. Essa reflexão pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé e nos tornar seguidores mais comprometidos com a mensagem de amor e salvação que ele nos deixou. Amém? É importante também termos uma resposta clara e pessoal sobre quem Jesus é para nós, pois isso afeta a nossa relação com ele e a forma como nós vivemos a nossa vida, irmãos. Isso é muito claro, como eu falei ainda há pouco, do nosso procedimento. A influência de Jesus no nosso procedimento, ela somente se dará se tivermos entendimento de quem ele é. Senão, nós vamos saber, vamos vir para a igreja, vamos ouvir essas palavras que nós estamos ouvindo aqui. Agora à tarde, eu até comentei algo com meu esposo. A gente fala, né? Depois passa uma semana, as pessoas estão fazendo algumas coisas como se não tivessem escutado. E é isso mesmo, irmãos, que acontece. Por quê? Porque as palavras, elas terão um efeito se você a apreende e busca se aprofundar nelas, como sendo uma palavra direcionada por Deus. Se você aplica na sua vida, essa aplicação é importante para que realmente Deus possa fazer algo poderoso em você. E que você possa também responder como Pedro e confessar que Jesus é o Cristo também para você, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Senão você vai ter uma resposta diferente. Você poderá até confessar que Jesus é o Cristo aqui, nesse momento. Mas amanhã, quando aquela expectativa que você estava de receber aquele dinheiro não cai, Cristo começa a ficar pequenininho. Quando o teu carro bate, você não estava contando, aí Cristo começa a diminuir. Não é? Aí você já esculhamba fulano, já murmura não sei o quê. Amém, irmãos? Então a aplicação dessa palavra, ela tem que seguir conosco para a nossa vivência diária de quem é o Cristo, todos os dias. Cristo em mim, a esperança da glória. É diário, não é apenas uma frase escrita na Bíblia. É algo real. Amém? Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre quem Jesus é. No entanto, o Espírito Santo confirma quem ele verdadeiramente é. É necessário refletirmos sobre isso e buscarmos o Espírito Santo. Se para você não está claro quem é Jesus, qual a tua missão, qual a tua identidade nele, busca o Espírito Santo. Pedro e os discípulos não tinham essa vantagem, porque isso é uma grande vantagem que nós recebemos. Mas eu e você temos, e não devemos negligenciar o Espírito Santo. Nós devemos buscá-lo. É ele que nos guia a toda a verdade, é ele que nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus, é ele que faz com que nós tenhamos a força para prosseguir. Mas eu e você precisamos buscá-lo.
é com esforço pessoal. O esforço pessoal não de mudar a si mesmo, porque nenhum de nós somos capazes de mudar a nós mesmos. Mas o esforço pessoal de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, de ouvir e mudar, porque Ele está falando. Amém? Agora, se eu escuto e ignoro, também não adianta. Eu preciso me esforçar para estar na sua presença e quando Ele falar, ouvir sua voz e obedecer. Amém? E obedecer. Porque é só isso que vai fazer a diferença. Porque Ele também está nos perguntando hoje. E vós? Quem dizeis que eu sou? E vocês aqui? Cada uma pessoa. Clóvis, Roberto, Caleb, Vanglês, né? E tantos outros irmãos aqui. Ele nos chama pelo nosso nome e pergunta. Né? E a nossa resposta, ela não pode ser baseada apenas naquilo que já está escrito na Bíblia, ou no que a religião diz, no que os homens dizem, mas em algo que você está vivendo com Ele, do que Ele está fazendo na sua vida, do que Ele ainda vai fazer e dos propósitos que Ele tem para operar através de você. Amém? Vamos ler aqui o versículo João 6,69. Vamos ler também Lucas 3,22. Vamos ler. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Você crê? Você sabe que o Senhor é o Santo de Deus? Amém? Vamos ler lá Lucas também 3,22, o que diz lá. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém? Amém, irmãos? Então, Jesus quer que cada um de nós também tenhamos uma resposta pessoal sobre Ele. E Deus também reconhece a presença de Jesus em nós. Né? Paulo, ele diz em um certo texto, eu não separei esse texto aqui, mas agora eu acabei de lembrá-lo. Ele diz assim, que nós agora temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque Cristo em nós, esperança da glória. Amém, irmãos? E Ele vai transformando a nossa mente. Romanos 12:2 vai dizendo que deixem que Deus transforme a sua mente pela palavra. E quem é a palavra? Cristo. Amém? E aí eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele obedeceu. Ele assumiu um compromisso de vir se esvaziar de quem Ele era, caminhar sobre essa terra, se entregar, e ao final a recompensa dele foi que o nome dele seria sobre todo nome. No céu, na terra, embaixo da terra. Ele que era unigênito Filho de Deus se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E essa mesma promessa está para nós, irmãos. A igreja. Jesus promete, a partir da resposta lá de Pedro, construir a sua igreja. E é a primeira vez que ele menciona a palavra igreja em todo o evangelho de Mateus, quando ele diz lá, Mateus 16:18, né? Coloca aí novamente, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira vez que é dito essa menção no evangelho de Mateus. E ele está prometendo que construirá a sua igreja sobre aquela confissão, né, de que ele era o Cristo, o ungido de Deus.
e nada poderia impedir o avanço do evangelho. Amém? Se cumpriu isso, irmãos? Já, né? Porque tentaram impedir que a igreja avançasse, né? Tem aquela música, tentaram impedir, aconteceu de tudo, mas a igreja é a noiva do Cordeiro de Deus, que é Cristo, e nada poderá detê-la. E é importante nós entendermos que Jesus fez essas duas perguntas: quem os homens dizem que ele é, quem eu digo que ele é. E ele também diz algo ao meu respeito, diz algo ao teu respeito, né? Porque Jesus, ele tem uma forte conexão com identidade. Ele não deixa você perdido na sua identidade, porque ele não era perdido na identidade dele. Ele sabia quem ele era e ele sabia qual o propósito dele. Você também precisa saber quem você é e qual o seu propósito, porque você está aqui. Ele também, quando ele faz essas perguntas, é porque ele queria que os seus seguidores entendessem, soubessem quem eles eram e qual o propósito deles. Amém? E aí algumas coisas que Jesus diz sobre quem nós somos. Já para ir encerrando essa mensagem de hoje, ele diz primeiro em João 1,12, coloca lá, por favor. Somos filhos de Deus. Amém? João 1,12. 1,12. João 1,12. Não é 1 João, não, João. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Você crê nele? Quem crê nele? Depois de toda essa abordagem que nós falamos aqui, quem crê nele? Se você não crê, depois vem aqui novamente, que a gente vai orar por você. Mas se você crê, você já o aceitou. Não é aceitar só dizer assim, eu sei que é Jesus, Jesus é o Senhor. Não, aceitar é caminhar com ele. Você já está caminhando com ele, você creu e está caminhando com ele, então você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? A narrativa é essa, irmãos, a narrativa correta. Não é qualquer pessoa é filho de Deus, qualquer um que... Não. Filho de Deus é quem crê e quem segue. Quem aceita a mensagem de Jesus, cumpre o procedimento que ele requer, aí esse se torna filho de Deus. Amém? Você não pode ser enganado se você está ouvindo outra mensagem. A mensagem é essa. Amém, irmãos? Outra coisa que Jesus diz sobre nós, né? Sobre aqueles que o creem e aceitam a ele, que caminham com ele, né, que negam a si mesmo e prosseguem. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Vamos lá. Lê Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Amém? Então aqui, nós somos sal da terra e a luz do mundo. Mas esse sal, ele deve ser um sal que salga. Não pode ser sal insosso. Não serve para nada. Né? Nem a luz pode ficar escondida. Se é luz, deve o quê? Clarear. Se é sal, deve fazer o quê? Salgar. Amém? João 15:15 também, olha, ainda o que Jesus diz sobre nós, hein? O que Jesus diz sobre aqueles que o seguem. João 15:15. Já não os chamo de escravos,
pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Amém? Nós somos amigos de Jesus. 1 Pedro 2,9. Somos escolhidos por Deus. Olha aí. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são escolhidos de Deus, eu sou escolhida de Deus, para quê? Para mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou. Amém? Mais um aqui. Tem muito mais, mas eu vou parar nesse aqui. Somos santos. 1 Coríntios 1:2. Coríntios 1:2. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Todos que invocam em toda parte. Amém? Você tem invocado o nome do Senhor? Então, olha, irmãos, 5 coisas aqui que Jesus diz a seu respeito, a meu respeito. Tem mais, mas basta essas 5. Se você não se convencer hoje, aí, irmãos, não vou nem falar uma coisa que vocês podem se escandalizar, mas não é? Mas se vocês não se convencerem hoje, não é? Somos filhos de Deus, somos o sal da terra e a luz do mundo, somos amigos de Jesus, somos escolhidos por Deus e somos santos. Quem diz isso? O Senhor. É o que Ele diz a teu respeito. Isso nos ajuda a entender o nosso propósito, a nossa identidade nele. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, podemos viver de acordo com essa identidade e cumprir o propósito que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé? E aí, só fazendo uma... Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.